Vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Boa noite, que bom que vocês estão aí, movimenta o corpo um pouquinho, sai da imobilidade, e aí nos ajustamos de novo para seguir a leitura do Velho Caminho, Nuvens Brancas, seguindo as pegadas de Buda. Capítulo 2. Tratando búfalos d'água. O dia estava fresco. Após almoçar com a mente atenta, cada bico lavava sua própria tigela e colocava sua almofada no chão, sentando de frente para Buda. Os esquilos que viviam na floresta de bambus andavam livremente entre os monges e alguns deles subiam nos bambus para admirar a reunião lá embaixo. Svasti avistou Raula sentado em frente a Buda e pé ante pé, silenciosamente, foi até ele, colocando a almofada a seu lado. Os dois sentaram-se juntos em posição de lótus. Naquela atmosfera serena e digna, ninguém falava. Svasti sabia que cada bico estava seguindo sua respiração com mente atenta, aguardando a fala de Gautama. A plataforma de bambu de Buda era alta o suficiente para que todos pudessem enxergá-lo claramente. Ele tinha um ar relaxado, porém majestoso como o de um leão. Seus olhos transbordavam compaixão amorosa, enquanto seu olhar percorria a assembleia. Quando seus olhos pousaram sobre Svasti e Raula, Buda sorriu
e disse a falar, e começou a falar. Hoje, eu gostaria de lhes falar sobre o trabalho de tratar búfalos d'água, sobre aquilo que um bom menino, tratador de búfalos, deveria saber e ser capaz de fazer. Um menino que cuida bem de búfalos d'água é aquele que facilmente reconhece cada búfalo que está sob seus cuidados. Conhece as características e as tendências de cada um. Sabe como esfregá-los, cuidar de suas feridas, espantar os mosquitos com fumaça, encontrar caminhos seguros por onde eles possam passar, amá-los, encontrar passagens rasas por onde eles possam atravessar os rios, procurar pasto e água frescas para eles, preservar as pastagens e deixa que os búfalos mais velhos sirvam de bons modelos para os mais jovens. Ouçam, bicos, exatamente como um menino que cuida de búfalos reconhece cada um de seus búfalos. Um bico reconhece cada um dos elementos essenciais de seu próprio corpo. Exatamente como um menino reconhece as características e tendências de cada búfalo. Um bico conhece quais ações do corpo, fala e mente são dignas e quais não são. Exatamente como um menino esfrega seus animais para que fiquem limpos. Um bico deve limpar sua mente e seu corpo de desejos, apegos, raiva e aversões. Enquanto falava, os olhos de Buda não se desviaram de Svasti, o qual sentiu ser ele próprio a fonte das palavras de Buda. Lembrou-se de que anos atrás, sentado junto a Buda, este lhe havia pedido que descrevesse em detalhes seu trabalho como tratador de búfalos d'água. Que outra maneira teria um príncipe, educado num palácio, de saber tanto sobre búfalos? Embora o mestre falasse num tom de voz normal, cada som saía de modo claro e distinto, e ninguém perdia uma só palavra. Exatamente como o menino cuida das feridas de seu búfalo, um bico está atento a seus 6 órgãos do sentidos, olhos, ouvido, nariz, língua, corpo e mente, a fim de que eles não se percam na distração, exatamente como o menino faz com o fogo que cria a fumaça para proteger os búfalos das picadas dos mosquitos. Um bico usa os ensinamentos para se tornar desperto, mostrando aos que estão ao seu redor como evitar as aflições do corpo e da mente. Assim como o menino encontra um caminho seguro para os búfalos caminharem. Um bico evita aqueles caminhos que levam ao desejo por fama, riqueza e sensualismo. Lugares como as tavernas e seus espetáculos. Exatamente como um menino ama seus búfalos. Um bico aprecia a alegria e a paz da meditação. Assim como um menino encontra uma passagem segura e rasa nos rios para atravessar seus búfalos, o bico conta com as 4 nobres verdades para orientar esta vida. Assim como um menino encontra pasto e água fresca para saciar seus búfalos, o bico sabe que os 4 estabelecimentos da mente atenta são o alimento que o nutre até o despertar. Assim como o menino preserva os campos sem sobrecarregá-los, o bico é cuidadoso, preservando as relações que estabelece com a comunidade em que mendiga. Como o menino deixa que os búfalos mais velhos sirvam de modelo aos mais jovens, o bico
depende da sabedoria e experiência dos mais idosos. O bico que seguir esses 11 pontos atingirá a condição de Arahat num período de 6 anos de prática. Svasti escutou deslumbrado. Buda havia se lembrado de tudo o que ele tinha lhe contado há 10 anos, aplicando cada detalhe à prática de um bico. Embora soubesse que Buda ensinava a toda a assembleia de monges, Svasti tinha a clara impressão de que o sábio se dirigia diretamente a ele. Os olhos do rapaz nem por um só momento se desviaram do rosto de Buda. Aquelas eram palavras para se guardar no coração. Havia termos como 6 órgãos dos sentidos, 4 nobres verdades, 4 estabelecimentos da mente atenta, que, é claro, Svasti ainda não entendia. Mais tarde pediria a Rahula que os explicasse, mas sabia haver compreendido o significado da essência das palavras do mestre. Buda prosseguiu falando à assembleia sobre escolher um caminho seguro para os búfalos andarem. Se o caminho fosse cheio de espinhos, os búfalos se cortariam, e tais cortes poderiam infeccionar. Se o menino não soubesse tratar os ferimentos, os búfalos poderiam ficar febris e mesmo perecer. Praticar o caminho era o mesmo. Se um bico não encontrasse o caminho apropriado, poderia acabar ferindo mente e corpo. Cobiça e raiva poderiam envenenar ainda mais suas feridas, infectando-as, até elas obstruírem o caminho para a iluminação. Buda parou por um momento e fez um sinal para Svasti levantar-se e vir para o seu lado. O jovem ficou de pé, com as palmas das mãos unidas, enquanto Buda, sorrindo, apresentou-o à assembleia. 10 anos atrás, conheci Svasti na floresta próxima a Gaya, pouco antes de ter encontrado o caminho. Ele tinha 11 anos. Foi Svasti quem juntou punhados de grama cussa para que eu pudesse usar como almofada e sentar-se sobre a árvore Bodhi. Tudo o que acabei de ensinar sobre os búfalos aprendi com ele. Eu sabia que ele era um bom tratador de búfalos e sei que será um ótimo bico. Todos olhavam para Svasti e ele já começava a sentir suas orelhas e bochechas formigarem e enrubescerem. Os homens todos uniram as palmas das mãos e fizeram-lhe uma reverência. Svasti retribuiu. Buda então concluiu sua palestra do Dharma, pedindo a seu filho que recitasse os 16 métodos da respiração consciente. Rahula levantou-se, uniu as mãos e recitou cada método num tom de voz claro e cristalino, como o soar de um sino. Ao terminar, fez uma reverência à comunidade e Buda então levantou-se calmamente e caminhou de volta para sua choupana. Logo após, todos os monges da assembleia apanharam suas almofadas, dirigindo-se lentamente para seus respectivos lugares na floresta. Alguns viviam em cabanas, mas muitos deles dormiam e meditavam ao ar livre, entre os bambuzais. Somente quando chovia muito forte é que pegavam suas almofadas e abrigavam-se nas choupanas ou salas para conferências. Shariputra, professor de Svasti, havia lhe dito para dividir um lugar ao ar livre com Rahula. Quando este era mais jovem, dormia na choupana do professor, que lhe servia como tutor, mas agora tinha um lugar sobre as árvores. Svasti sentia-se feliz de poder estar com Rahula. Naquela mesma tarde, após a meditação sentado,
Svasti praticou sozinho a meditação caminhando. Escolheu um lugar vazio, evitando encontrar outras pessoas, mas mesmo assim sentiu dificuldade em concentrar-se na sua respiração. Vinham-lhe à mente a saudade dos irmãos e a cidadezinha onde morava. A imagem da estrada que levava ao rio Neranjara surgiu vivaz em sua mente. Viu a pequena Bhima baixando a cabeça para esconder as lágrimas e Rupá cuidando sozinho dos búfalos d'água em Rabu. Tentou afastar todas essas imagens e concentrar-se apenas em seus passos e respiração, mas as imagens continuavam a inundar-lhe a mente. Sentiu vergonha de não conseguir praticar e desmerecer a confiança de Buda. Após a meditação, pensou que deveria pedir auxílio a Raula. Havia também muitas coisas que Buda dissera em sua palestra Dharma naquela manhã que ele não tinha entendido inteiramente e que Raula com certeza poderia lhe explicar. Pensou em Raula por si só. Já pensar em Raula por si só já o encorajou e serviu para acalmá-lo, sendo então mais fácil seguir sua respiração e seus passos. Svasti ainda não tinha ido à procura do filho de Gautama, quando este veio ao seu encontro. Ele levou Svasti até o bambuzal, onde ambos sentaram-se e disse: Hoje à tarde eu me encontrei com Ananda. Ele gostaria de saber como você conheceu Buda. Quem é Ananda, Raula? Ele é um príncipe da linhagem Shakya e primo de Buda. Tornou-se monge há 7 anos e é hoje um dos melhores discípulos. Buda o ama profundamente. É ele quem cuida da saúde do mestre. Ananda convidou-nos para irmos à sua choupana amanhã à noite. Eu também gostaria de saber sobre o tempo em que Buda viveu na floresta, em Bodhigaya. O Buda ainda não lhe contou? Sim, mas não em detalhes. Com certeza você tem muitas histórias para contar. Na verdade, não há muito, mas contarei tudo o que lembrar. Raula, como é Ananda? Estou meio nervoso. Não se preocupe, ele é muito amável e simpático. Falei-lhe sobre você e sua família e ele se mostrou encantado. Então nos encontramos amanhã de manhã neste lugar, quando formos pedir comida? Agora tenho que ir lavar meu manto para que seque a tempo. Quando Raula levantou-se para ir, Svasti puxou-o pelo manto. Você poderia ficar só mais um pouquinho? Há algumas coisas que gostaria de lhe perguntar. Hoje pela manhã, Buda falou sobre os 11 pontos que um bico deveria seguir, mas não consigo me lembrar de todos. Você poderia repeti-los para mim? Eu mesmo só consigo me lembrar de 9. Mas não se preocupe. Amanhã poderemos perguntar a Ananda. Você tem certeza de que Ananda se lembrará de todos eles? Absoluta. Mesmo que fossem 111, Ananda ainda lembraria. Você ainda não o conhece, mas todos aqui admiram sua prodigiosa memória. É incrível. Ele consegue repetir sem falhar tudo o que Buda tenha dito, sem deixar de fora um único detalhe. Por aqui todos dizem que ele é o discípulo de Buda que mais aprendeu. Então, sempre que alguém se esquece de alguma coisa, essa pessoa vai procurar Ananda. Às vezes, a comunidade organiza sessões de estudos, nas quais ele relembra todos os ensinamentos básicos manifestados por Buda. Então, estamos com sorte. Vamos esperar e perguntar amanhã. Mas há mais uma coisinha que queria perguntar. Como você acalma sua mente durante a meditação caminhando? Você deve dizer que durante a meditação andando. Você quer dizer que durante a meditação andando outros pensamentos lhe vêm à mente? Como, por exemplo, ter saudades de sua família?
Svasti agarrou a mão do amigo. Como você sabia? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu não sei por que estou sentindo tanta saudade da minha família hoje. Sinto-me terrível. Parece que não tenho determinação suficiente para praticar o caminho. Fico com vergonha diante de você e de Buda. Raula sorriu. Não se envergonhe. Logo que me uni a Buda, senti as saudades da minha mãe, do meu avô, de minha tia. Muitas noites, escondi meu rosto no travesseiro e chorei sozinho. Eu sabia que eles também sentiam a minha falta. Com o tempo, isso melhorou. Raula ajudou o Spasti a se lembrar, a se levantar e deu-lhe um amistoso abraço. Seu irmão e irmãs são muito queridos, é natural que sinta falta deles, mas você se acostumará à sua nova vida. Nós temos muito trabalho a fazer aqui. Devemos praticar e estudar. Ouça, quando tiver oportunidade, eu lhe contarei sobre a minha família, certo? Svasti segurou a mão do amigo e balançou a cabeça positivamente. Depois separaram-se. Raula foi lavar seu manto e Svasti foi buscar uma vassoura para varrer as trilhas que estavam cobertas de folhas de bambu. Aqui ele tem duas notas que ele falou que eu queria compartilhar com vocês. Ele fala de Arahat em sânscrito. Arahat em Pali, Arahant, quer dizer o virtuoso, valoroso, aquele que atingiu a liberação durante a vida e não deverá mais retornar. E ele fala também de Kusa, é uma espécie de forragem ou capim muito usado por yogis indianos para forrar o chão, às vezes, sobre peles ou couro de animais, que foi o que ele colheu para Buda se sentar, né? E assim ele termina o segundo capítulo. Alguém quer falar alguma coisa? Uma ilustração para vocês verem, do Raula. É muito lindo, né? Como o Buda, como um ser desperto, usa um meio expediente para ensinar, né? Como ele fez para apresentar o Svasti à comunidade. Ele trouxe, de fato, aquilo que ele aprendeu com o Svasti, né? É super bonito. E faz uma ponte com o caminho, né? Mesmo trazendo o aprendizado sobre como tratar búfalos d'água, ele fez um paralelo com o caminho dos monges, né? Do monástico, de alguém que faz esse compromisso de viver e despertar, né? É muito bonito, eu acho. Esse livro vocês vão ver, porque ele é inteiro assim. Ele é inteiro trazendo esse caminho do budismo, né? Eu falo do Zen porque é a minha tradição, eu acho. A gente diz que Shakyamuni Buda fez a Zen, né? Quando ele sentou há 2.600 anos atrás. Então, esse caminho do Zen, essa maneira de praticar, essa maneira de ensinar, de infinitos meios expedientes, sabe? Para que cada um de nós possamos acessar
e encontrar, né, o caminho. Você vê que lindo esse encontro com o Raula também, que o Raula estava com pressa, mas não era uma pressa que não era capaz de ouvir as perguntas e de responder. Quantas vezes a gente no nosso dia não faz isso, né? Alguém pergunta, não, eu estou com pressa, eu estou com pressa. Alguém quer te falar alguma coisa e você não consegue nem prestar atenção, né? Então, as 2 vezes que ele interrompeu, ele, mas tem mais uma pergunta, eu pensei nisso. Eu falei, puxa vida, quantas vezes num dia eu respondo torto para alguém porque eu estou com pressa, né? Então, eu espero que vocês apreciem esse livro, porque foi um livro que, quando me indicaram, eu falei, nossa, é um livro muito grande, vou demorar um tempão para ler. Eu li no fim de semana, porque é de uma poesia, assim, a forma como Thich Nhat Hanh escreve, e ele não é linear, assim, você vê, ele começa contando esse episódio, né, esse momento em que ele vai buscar o Svasti. E depois, lá na frente, ele vai contar o que ele viveu 10 anos atrás, que é o momento da iluminação. É muito lindo, é muito bonito. Depois ele conta do pai, depois ele conta da mãe, né? Ele vai contar de Mahaprajapati, a primeira monja histórica. E, enfim, é bem bonito. Assim, espero que vocês apreciem como eu apreciei. E estou apreciando reler, porque faz tempo que eu li ele também. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria, Sensei. Ai, Yuri. Então, minha pergunta é, essa história que o Thich Nhat Hanh escreve, né, tão linda, é uma transmissão do Dharma ou é o conhecimento dele que ele... Não sei, estou te fazendo uma pergunta, na verdade. Então, o que ele conta no Hã? o que ele conta no início no prefácio, o Enio Burgos, que foi quem traduziu, que é da Bodhigaya, da editora, o que se fala desse livro é que o Thich Nhat Hanh reconta a história de Buda a partir dos sutras. Então, eu acho que a partir de toda a vida de Thich Nhat Hanh recitando os sutras, que são os ensinamentos de Buda, ele se vale deles para recontar a história. Então, não é... E aí ele vai com a poesia dele, né? Com a maneira como ele, de alguma forma, transcreve isso, né? Eu entendo a poesia dele, até já li aquele outro livro pequeno dele que é maravilhoso, que é o Flamboyant em Chamas, né? Sim. Então, então toda essa riqueza histórica vem dos sutras, que bonito, né? É que não é um estudo histórico, de historiador, baseado em coisas de historiador, é baseado no sutra, em toda a interpretação dele sobre os sutras, né? Sobre os ensinos. Bonito, né? Sensei. Yes. E os sutras, no caso, são as transcrições dos ensinamentos de Buda. Agora, claro, os sutras é o Sutra do Coração, é o Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa, que tem inúmeros portais. A gente recita 2, o portal de longevidade do Tathagata e o portal de Kanzeon Bosatsu nas nossas liturgias. Mas ele é muito vasto. E o Thich Nhat Hanh deve ter estudado esses sutras. Mesmo o Sutra do Coração que a gente recita parece que é um trecho do Sutra do Coração. Ele é enorme, né? Então, eu acredito que quando ele fala baseado nos sutras, deve ser nessa quantidade enorme de sutras, né? Sutra do Diamante, né? Da plataforma. Então, eu não sei em quais sutras ele de fato se baseou, porque tem nomes aí de praticantes que a gente nunca ouviu, né? Mas você vê, Shariputra é o Sharishi do Sutra do Coração,
né? Ó Sharishi, forma não é mais que vazio, é o Shariputra, que é ele que Ananda também. Ananda. Sim, é, né? É sim, que sim. Ananda... Oi, Rai? Quem tá falando? Oi, é o Caio. Oi, Caio. Não, só para comentar que eu nunca fui atrás para ver, mas eu fiquei curioso, eu vi no fim do livro, no Nuvens Brancas, ele referencia cada capítulo em qual sutra ele se baseou, e tem alguns que ele puxa até de diferentes línguas, assim, Perfeito. diferentes traduções. Eu nunca fui atrás para ver exatamente, mas me chamou a atenção porque eu vi no livro e ele coloca cada trecho que ele conta, ele referencia de qual sutra ele tirou, sabe? Poxa, perfeito, hein? Fugetsu? Nossa, tá aí. Muito obrigada, Caio. Interessante, né? Ele não só se inspira neles, mas ele cita da onde ele se baseou, né? É muito bom, muito bom. O arroz, sensei. Ai, Eu tinha uma curiosidade de saber, assim, eu sei mais ou menos, sei lá, que os sutras são as transcrições das palestras do Buda, certo? Feitas pelos seus discípulos, tipo Ananda, não é isso? Não sim. sei, tinha curiosidade de saber, assim, é isso mesmo? Então, historicamente, assim, o que se conta é isso, que a tradição era totalmente oral e que Ananda decorou os discursos, os ensinamentos de Buda, literalmente, que ele falava e parecia que era o Buda falando, depois da morte de Shakyamuni Buda. Que ele tinha uma capacidade de falar com a mesma entonação, da mesma maneira, ele repetia exatamente, né, os ensinamentos. Agora, alguns historiadores dizem que só os primeiros textos escritos foram feitos 100 anos depois da morte do Buda. Alguns falam 400, eu já ouvi falar, textos de historiadores falando em 400 anos. Agora, você imagina, se nós ouvimos o mesmo texto aqui, sei lá quantas pessoas somos aqui conectados, 15, 20... Se cada um de nós vai captar um aspecto do texto. Então, você imagine uma tradição se manter oral por 100 anos e as pessoas respeitarem, não deixarem perder a essência do ensinamento e ela chegar até nós hoje. Eu acho isso incrível, porque a gente percebe que depois que Buda morre, existe uma divisão na Sangha, né? O primeiro concílio que se separa Mahayana e Hinayana, o grande veículo e o pequeno veículo, que já mostrou uma discordância dessa memória, porque um grupo dizia: nós preservamos o que é a essência, vocês estão equivocados, e aí as duas escolas se separam. Aconteceu também em outros momentos, certamente, né? Agora, que isso possa acontecer e mesmo assim a gente não perdeu a essência dos ensinamentos. Eu acho incrível que mesmo que tivesse existido divisão das escolas, que depois da morte de Dogen Sama também houve, mesmo assim Keizan Sama resgata Keizan Sama que nunca conheceu Dogen Sama, né? Então, o que é que permanece nessa linha, né? Que é a essência e que pode variar a forma de praticar, pode variar a forma de recitar os sutras, mas não perde a essência, né? Isso é que conseguiu ser preservado através da linguagem, né? Por tantos anos e depois da escrita. Por isso que é tão precioso as traduções, né? Eu lembro, a Aroshi sempre fala de que no Japão tem universidade, tem estudiosos que dedicaram a vida a estudar Mestre Dogen, que não, assim, muitos, não é um nem dois. Você imagina uma pessoa dedicar a vida a ler, a estudar os textos de Dogen Sama? É porque é muito profundo, né? É muito profundo onde ele vai.
Então é isso. Agora, como cada um compilou, né? A monja Koen Aroshi, desde que ela traduziu o Sutra do Coração, quando ela voltou, ou não sei em que momento que ela fez a primeira tradução para o português, ela foi alterando essa tradução para que a sonoridade da recitação do Sutra fluísse numa cerimônia. Então, ela fez várias revisões. Você imagina, se ela, para adaptar, para traduzir para o português, precisou fazer isso, você imagina vindo do sânscrito, do Pali, foi para o Vietnã, foi para a China, foi para o Japão. A nossa tradução dos sutras vem dos Estados Unidos, a maior parte vem do inglês, né? Então, é um trabalho muito delicado, né? Para não deixar perder aquilo que é a essência, né? Para não ficar interpretações pessoais, não pode ter o pessoal nessa hora. Quando entra o pessoal, a gente percebe, né? Alguém mais? Sensei, Hi. eu ia fazer uma sugestão. No final do livro, ele tem uma página que é nota final do autor. É uma nota curta, que ele fala um pouco sobre isso. Eu ia sugerir de você ler ela, de repente. Sobre o tradutor, não, né? Não, no fim, é nota final do autor, tá, para mim aqui. Eu não sei se é a mesma edição do seu, mas no meu é página 450. 450. Nota do autor. Isso. Tá. Ao pesquisar e escrever este livro, utilizei quase exclusivamente os textos chamados de pequeno veículo, propositalmente usando muito pouco dos textos Mahayana, a fim de demonstrar que as ideias e doutrinas normalmente associadas ao Mahayana podem ser todas encontradas nos primeiros Nikayas Pali e nas agamas chinesas. É preciso apenas ler estes sutras com uma mente aberta para ver que todos eles são budistas, sejam pertencentes à tradição do norte ou do sul. Aqui ele está falando do Hinayana e do Mahayana, né? O Hinayana é o pequeno veículo e o Mahayana é o grande veículo, a tradução. Os sutras Mahayanas oferecem uma abordagem mais liberal e ampla de olhar e compreender os ensinamentos básicos do budismo. Tal abordagem tem o efeito de evitar o hermetismo dos ensinamentos, o que pode acontecer a partir de um modo estreito e rígido de aprendizado de prática. Os Sutras Mahayanas ajudam-nos a descobrir as profundidades dos textos Nikaya e Agama. Eles são como uma luz projetada sobre um objeto posto em um microscópio, um objeto que de algum modo tinha sido distorcido por meios artificiais de preservação. É claro que os Nikayas e os Agamas são textos mais próximos dos ensinamentos originais de Buda, porém eles sofreram alteração e modificação pela compreensão e prática das tradições que os retransmitiram. Praticantes e eruditos modernos devem ser capazes de restaurar o budismo original a partir dos textos disponíveis, tanto das tradições do sul quanto do norte. Precisamos estar familiarizados com os textos de ambas as tradições. Evitei incluir os muitos milagres que frequentemente são usados nos sutras para adornar a vida de Buda. O próprio Buda alertou os discípulos para não perderem tempo e energia tentando adquirir ou praticar poderes sobrenaturais. Incluí, todavia, muitas das dificuldades que Buda enfrentou durante sua vida, sejam elas provenientes da sociedade em geral ou da sua comunidade de discípulos. Se Buda aparece neste livro como um homem próximo de nós, isto é, em parte,
graças a tais dificuldades aqui recontadas. Usei a versão para a maioria dos nomes das pessoas, termos técnicos budistas e lugares, pela maior facilidade de pronúncia. Entretanto, usei a versão em sânscrito dos nomes e termos que já eram familiares aos ocidentais, tais como Siddhartha, Gautama, Dharma, Sutra, Nirvana, Karma, Atma e Bodhisattva. Muito bom. Super clarificado, hein? Nikaya e Agama são os dois textos que inspiraram. Nossa, aqui ele descreve capítulo por capítulo as fontes. Fugetsu. Muito bom, Caio. Obrigada, viu? Alguém mais? Eu queria só... essas histórias, como você me falou que às vezes até 100 anos depois é que foram escritas, né? Mas, na verdade, mesmo que tenham sido escritas 100 anos depois, ninguém sabia ler, né? 99% das pessoas não sabiam ler. E por isso que essas histórias antigas, assim como na Idade Média, elas eram transformadas em versos, né? Como eles fizeram em sutras, também são uma espécie de versos, ou algum modo mais fácil de você reter na memória as histórias. Não são, como não tinha livro e não tinha texto escrito, as pessoas começavam a transformar as histórias como poesia ou com rima, para que isso a gente conseguisse guardar, né? E isso vai sendo guardado, e a poesia vai sendo refeita, assim como a gente tem os repentistas, né, a nossa literatura de cordel, tal, tudo tem está trazendo uma memória que tem centenas de anos atrás, né? E essa tem isso. E tem uma coisa também que eu já ouvi assim, eu não me preocupo em saber se foi exatamente assim como ele falou, né? Mas o importante é saber que a coisa ficou assim, né? As pessoas que viram o Buda se transformaram tudo aquilo numa coisa assim, quer dizer, como se fosse até melhorando o que ele está dizendo, né? Ou deixando o mais possível das pessoas entenderem, né? Eu acho que essa história que você está contando tá ótima para a gente, porque parece alguém sentado mesmo em volta de uma fogueira e contando a história para a gente de um modo fácil, né? De um modo gostoso de ouvir, né? E tem essa poesia e é também gostoso de ouvir tudo isso, né? Muito bom. Acho que é isso aí. Mais alguém? Então vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.